Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique, estamos aqui compartilhando com vocês a série Discipulado. Dessa vez o tema se chama Pecado, um assunto muito amplo. Existe um conceito na teologia sistemática, onde a doutrina do pecado nós chamamos amartiologia. A palavra amarte que quer dizer pecado. Então, a doutrina do pecado, a martiologia com H, é um assunto muito importante para falar da nossa natureza, da queda do homem, do pecado original e do pecado como fruto em nosso coração e em nossas ações. Esse tema é muito vasto, muito amplo, e na última vez nós havíamos comentado e parado sobre que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a razão pela qual o Filho de Deus se tornou o Verbo se fez carne, se tornou homem, habitou entre nós e viveu como homem e pôde dar a sua vida e reassumi-la após a ressurreição. Por que ele pôde dar a sua vida e reassumi-la? Porque ele era um homem, filho de Adão, mas sem a natureza do pecado. Ele nasce de uma mulher, como todos nós nascemos nesta terra de uma mulher. Costumo dizer na igreja que quem não nasceu de uma mulher é um extraterrestre, porque Deus criou um princípio. Só entra nesse planeta, ser humano, quem nasceu de uma mulher. E Deus não poderia quebrar o seu contrato de arrendamento. Deus arrendou a terra aos homens. Deus deu a terra ao homem para o homem governar e dominar com os princípios da palavra de Deus aqui nesta terra. Entretanto, esse homem vem a transgredir. Entretanto, esse homem vem a pecar, e a partir desse pecado, dessa queda, dessa natureza, o homem se torna impotente, incapaz, e ele mesmo não consegue dominar seus próprios apetites naturais, comida, bebida e sexo. Percebam o quanto essa sociedade contemporânea e em todas as eras e toda a humanidade, nós podemos ter pontos fortes, mas existem muitos pontos fracos que nós não conseguimos dominar e, pelo contrário, são vícios e pontos de fraqueza que dominam as nossas vidas e nós nos tornamos escravos do pecado, escravos de vícios por conta dessa natureza que eu e você, por diversas vezes, inúmeras situações, já tentamos romper os grilhões desta natureza. Mas quando o homem reconhece a sua impotência e a sua incapacidade e olha para aquele, Jesus, o Filho de Deus, que lá na cruz do Calvário se tornou o que nós éramos, pecado, nós temos a oportunidade de receber dele a sua vida, uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, que passa agora a habitar em nós. A vida do Filho de Deus. Ele se torna pecado em nosso lugar e nós recebemos a sua justiça. Ele se torna separado de Deus e nós nos tornamos reconciliados com Deus. Ele se torna maldição para que eu e você nos tornássemos bênção. Ele se torna condenação para que nós fôssemos perdoados, aceitos e acolhidos na família de Deus. Ele se torna filho do pecado e nós nos tornamos filhos de Deus. Essa é a troca da aliança. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E você pode perguntar como isso pode ser possível transmitindo ao meu coração essa experiência, pastor. João capítulo 5, verso 24, Jesus disse: em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra, ouve e crê naquele que me enviou, e crer na Bíblia é receber, tem a vida eterna. Não terá, tem. E vejam, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E a grande sacada desta experiência que Jesus nos aponta é quando olhamos para Gênesis capítulo 3. Adão e Eva ouviram, mas eles deram ouvidos à serpente, ao diabo, ao tentador, que distorceu a palavra de Deus e transformou-a em meia-verdade. Seduziu o coração e a mente de Adão e de Eva, e ambos transgrediram, e ambos cederam. Assim também a antítese é verdadeira. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
No jardim do Éden, Adão e Eva foram tentados diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no jardim do Getsemane, Jesus também foi tentado em sua carne para não ir à cruz, mas naquele jardim o Pai disse para ele: valerá a pena, meu filho. E ele abraça a proposta do Pai de levá-lo à cruz para se tornar pecado por nós. E naquele jardim ele ouve a voz do Pai e diz sim para o Pai, e não para o pecado, e não para a carne, e não para Satanás. E naquele jardim ele recebe a condenação, depois no Calvário, indo para a cruz, para depois nos outorgar a sua vida e a sua natureza. Finalizo dizendo: havia dois homens, havia dois jardins, havia duas árvores, havia duas escolhas, havia dois frutos, havia duas consequências. Queremos falar sobre isso. Adão no jardim do Éden, Cristo no jardim do Getsemane, dando a sua vida por mim, dando a sua vida por você. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro na série Discipulado, tema o pecado. E nós vamos avançar e aprofundar essa discussão tão importante para a Escritura Sagrada. Até breve.